O senador Eduardo Girão expõe a grande parcialidade dos senadores de oposição na CPI da Covid. O senador relatou também a proteção da oposição de não convocar o consórcio Nordeste, no qual houve indícios de compra superfaturada na compra de respiradores, que foram pagos com antecedência e nunca chegaram até hoje. Confira a fala do senador. Eu acho que nós devemos um pedido de desculpas à nação, todos nós, pelo espetáculo hoje horroroso que aconteceu na CPI. O clima exaltado, agressão, assim, de uma forma ostensiva entre colegas. Então isso tudo contribui para uma imagem péssima que nós estamos passando para a população em termos de civilidade. E esse caminho é um caminho muito perigoso, um caminho que pode trazer prejuízos para todos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Divergências políticas nós temos, com qualquer pessoa, mas precisamos tratar isso de forma respeitosa. E hoje, particularmente, eu fui agredido pelo presidente da CPI, que sempre respeitei, mesmo divergindo desde o início, porque eu fui candidato a presidente dessa CPI e queria fazer algo imparcial para evitar essa parcialidade que a gente vê hoje, tanto do presidente da CPI como do senador Renan Calheiros, que é o relator. Então, houve uma reunião anterior, que estava inclusive divulgado para o Brasil inteiro, a expectativa das pessoas para o Brasil inteiro, uma reunião que eles fizeram num grupo de oposição, porque esse G7 é um grupo de oposição, e eles combinaram as coisas entre eles, chegaram lá na hora da reunião e disseram, não, vamos agora combinar com o independente, com o governista. E aí iniciou a sessão e fechou a sessão, e fomos para uma sala conversar. E nessa reunião estava lá a relação de quem são segundo o acordão entre eles, quem seriam os governadores, quem seriam os prefeitos a serem chamados. E eu questionei, olha, por que não inclui o consórcio Nordeste, já que a gente tem aqui várias informações sobre isso, inclusive já chegaram informações no gabinete, onde existem indícios fortíssimos. Só para dar um exemplo, 300 respiradores comprados pelo consórcio Nordeste, da indústria da maconha, que vende produtos à base de maconha. Esses respiradores superfaturados, se você comparado a um preço de mercado do próprio governo brasileiro que comprou, de outros estados, nunca chegaram aos nordestinos. Então, o dinheiro foi pago com antecedência, foi de forma antecipada, e esses respiradores não chegaram. Lá em Fortaleza, eu fui agora no Mercado São Sebastião conversar com as pessoas, e muitas pessoas chegando para mim dizendo, e o consórcio Nordeste? E o consórcio Nordeste? Que é um objeto, inclusive, eu menciono no meu requerimento que deu origem a essa CPI também. 45 senadores assinaram o meu requerimento que deram origem a essa CPI, que é investigar governo federal, tem que ser investigado mesmo, governo estaduais e municipais que recebem verbas federais. E eu cito o consórcio do Nordeste lá. Mas essa CPI, pela parcialidade cada vez mais escandalosa dela, uma CPI politiqueira, que está subindo em cima de 450 mil mortos brasileiros para fazer palanque político para 2022, que eu acho isso uma desumanidade, uma covardia com o povo que sofre as consequências da pandemia na área da saúde, na área da economia e com fome. Essa CPI não quer olhar para a corrupção. E deu um aperitivo hoje. Está aqui, governadores. Enquanto tinham já anunciado que ia ter prefeitos, e eu fui pedir o consórcio Nordeste. Por que não se quer ver o consórcio Nordeste? Se tem até aqui, o processo subiu para o STJ,
né? E a todo custo o tribunal lá do estado da Bahia quer levar de volta. A população precisa saber disso. Por que querem, foi federalizado, e por que querem levar de volta para a Bahia? Então, é um sentimento, é um anseio legítimo da sociedade para investigar União, estados e municípios. Mas, para mim, caracteriza uma blindagem. Por que não chamaram logo hoje os prefeitos e o Consórcio Nordeste? Por que aconteceu isso? Essa é a pergunta que fica, e a gente espera que tenha uma resposta muito em breve, porque a sociedade não quer uma parte da verdade, ela quer toda a verdade.